Olá, Taubaté, você junto e misturado com a nossa programação. Hoje é quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 e você confere a partir de agora um Mix da TV especial retrospectiva. Vamos relembrar os melhores momentos da nossa programação nos meses de novembro e dezembro. Então, se junte, se misture com a gente que o Mix da TV especial retrô está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, agradecendo mais uma vez ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelas redes sociais e também pelo canal aberto 4.2 e canal fechado pela Claro TV número 4. Muito obrigado pela sua audiência. Nesta quinta-feira, dia 19, a gente continua o Mix da TV especial retrospectiva. Hoje vamos relembrar os melhores momentos dos meses de novembro e dezembro, mês que a gente está vivendo agora aqui na nossa programação. E a gente começa falando das pautas relacionadas à saúde. Separamos 3 shorts neste bloco com os médicos que participaram da Hora do Papo. E a gente começa com o médico urologista Vitor Gibran, que trouxe dicas importantes sobre o Novembro Azul. Vamos ver? Solta o play! Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa com o urologista Dr. Vitor Gibran. Doutor, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Mix da TV. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de poder conversar com vocês e, quem sabe, conscientizar mais os homens que estão em casa. Doutor, o que é a campanha Novembro Azul? O Novembro Azul, ele é uma campanha voltada para poder conscientizar o homem da importância do cuidado da saúde masculina. A gente fala principalmente do câncer de próstata, mas como por hábito o homem muitas vezes acaba não buscando o médico, a gente aproveita esse mês de conscientização e a gente busca tomar os cuidados da saúde do homem como um todo, né? Não só da próstata, mas também cuidar do homem como um todo. Às vezes parece um assunto fácil, né, que a população tem acesso às informações, a gente sabe que não é a realidade, principalmente dos homens brasileiros. Então, para a gente esclarecer alguns conceitos, o que é a próstata? A próstata, ela é uma glândula que ela fica ali junto do sistema urinário. Até tem uma confusão ali, às vezes, se a próstata fica no intestino, se fica no sistema urinário, por causa da questão do exame do toque, mas basicamente ela é uma glândula que fica junto do sistema urinário, então, e que está muito relacionado ali ao armazenar do líquido da ejaculação, da hora da relação sexual, né? Então, a próstata, ela, com o envelhecer, ela pode vir a ter alguns problemas, algumas doenças, né? Os principais problemas de doença que a gente pode ter é o crescimento da próstata por causa da idade e a gente tem a possibilidade também do câncer de próstata. Então, a ideia do Novembro Azul é a gente pesquisar se tem essa possibilidade do câncer de próstata. Como a gente está conceituando os termos, doutor, deixando todo mundo a par da situação, como é que a gente pode conceituar e entender o que é o câncer? O câncer, no caso do câncer de próstata, é quando a gente tem alguma alteração, uma formação que não era para ter formado daquela forma ali no caso da próstata. Então, ela tem uma proliferação inadequada e isso pode vir a ficar só localizado à próstata, mas também pode evoluir para outros órgãos. Quando a gente está falando do câncer de próstata, quais são os principais sintomas ou os primeiros sintomas que o homem sente e geralmente acaba indo buscar ajuda médica? Aí que tá, muitas vezes o câncer de próstata ele é assintomático. Muitas vezes o homem ele não vai ter sintoma nenhum. Quando a gente tem sintoma da parte urinária, que pode ser da próstata, geralmente está mais relacionado a um crescimento da próstata da idade e não tanto do câncer de próstata. E justamente por ser um câncer muito silencioso, ele acaba que é um câncer que muito mata, porque o homem acaba não sentindo nada, acha que não precisa procurar ajuda e quando descobre, muitas vezes já está numa doença avançada. E no dia 8 de novembro, dia do radiologista, nós conversamos com o Dr. Marcel Takeshita. Ele participou aqui do programa e trouxe informações importantes da área. Vamos ver? Solta o play! Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com o médico radiologista, o Dr. Marcel Takeshita. Doutor, obrigado pela disponibilidade e seja bem-vindo ao Mix da TV. Eu que agradeço aí a oportunidade de a gente poder descrever um pouco, explicar um pouco para a população o papel nosso no nosso cotidiano aí da radiologia em geral. Talvez do senso comum, assim, o que todo mundo conhece quando a gente fala de radiologia, é a questão mesmo do raio-x, né? Do aparelho de raio-x e da
populares chapas, como eram chamadas antigamente, né, doutor? O que é a radiologia? Na verdade, a radiologia, a gente até procura utilizar mais o termo diagnóstico por imagem, porque a gente tem vários tipos de atuação. A gente procura auxiliar a radiologia em si, o diagnóstico por imagem, acaba para auxiliar outras especialidades médicas, desde o diagnóstico, auxiliar no diagnóstico efetivo e claro, até acompanhamento de lesões e, eventualmente, até tratamento mesmo com a radiologia a gente consegue fazer. A gente tenta evitar um pouquinho até a radiologia em si, porque a radiologia lembra bastante radioatividade, né? Mas a gente tem outros métodos de imagem que também não utilizam a radiação em si e são muito bons aí quando bem indicados. E destes métodos, doutor, que utiliza a radiação, como é que a gente pode conceituar com o nosso telespectador o que é a radiação, né? Como que essa ferramenta auxilia na parte médica? Sim, a radiação em si, a população em geral, tem muito receio, né? A gente fala em radiação, a gente fica preocupado e realmente, quando em doses altas, em um curto período de tempo, isso realmente pode causar danos, inclusive até alteração de mutação de DNA, assim, inclusive chegando em níveis perigosos. Tanto é que a gente tem, assim, unidades que a gente trabalha que permite a gente quantificar esse dano que potencialmente pode causar no nosso organismo. A gente chama ele de sievert. Por conta de casas decimais, a gente normalmente utiliza a unidade millisievert. Essa unidade a gente acaba utilizando para dosar o risco e a segurança de cada método. Para você ter uma ideia, a gente considera hoje um nível de segurança varia muito, mas varia entre 20 a 50 millisieverts. Para você ter uma ideia, um raio-x de tórax emite mais ou menos 0,1 millisievert. Então, assim, isso dá uma ideia de quão seguro as doses que a gente acaba utilizando. E também, com o passar do tempo, a gente vai diminuindo a dose também da utilização dos métodos de imagem e isso também torna os métodos mais seguros também, né? E outro médico que participou da Hora do Papo foi o Dr. Wilker Lira. Ele falou com a gente sobre o assunto relacionado à surdez. É o que a gente confere a seguir no nosso short. Vamos ver? Solta o play! Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com o Dr. Wilker Lira, que é otorrinolaringologista. Doutor, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Mix da TV. Obrigado, Josivaldo. Obrigado pelo convite. Olá, todo mundo, os telespectadores da TV Câmara Taubaté. É uma honra estar aqui falando sobre um assunto que eu adoro e que é muito importante, muito presente no nosso dia a dia e vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vamos começar conceituando então, já que o nosso público também, muitas vezes é leigo, o que é a surdez? A surdez é a dificuldade que tem a diminuição total ou parcial de ouvir, de compreender os sons, de entender os sons, ouvir de uma maneira geral no seu amplo espectro, nesse sentido. Doutor, geralmente a surdez a gente nasce com essa deficiência ou os casos são mais adquiridos ao longo da vida? Como que a gente pode conceituar? É possível acontecer das duas formas. É possível a gente nascer com a perda auditiva por meio de alterações, de intercorrências no período neonatal, as infecções do bebê ou infecções e hábitos da mãe durante a gestação. Ou até mesmo por questões da genética de sindrômicos, como, por exemplo, acontece o bebê acabar nascendo com síndrome de Down, por exemplo. Existem algumas síndromes que causam, dentre as características delas, a perda auditiva. E, com isso, desenvolver a perda, já nascer com a perda, mas também é possível a gente, por maus hábitos, por mau uso da audição, a gente desenvolver ao longo da vida por várias causas. Por processos infecciosos, o abuso de sons em intensidades de maneira muito alta, muito intensa e prolongada, traumas sonoros que acontecem quando a gente vai para um show, que acontece dar aquele som muito alto por muito tempo. Proximidade de caixas de sons também, né, nesses eventos, né? Acontece. E até quando tá chegando o Réveillon aí, Natal, quando estouram fogos, aquele
dependendo da proximidade, acontece algum problema ali, estoura ali antes do tempo, dá aquele trauma. Pode ser também quem gosta de tirar tiro, fazer atividades de tiro, que causam esse trauma sonoro. Até se você tem alguma alteração do nariz. Se você tem uma rinite atacada, uma rinocinusite que está descompensada, você causa um problema na regulação da pressão entre o nariz e o ouvido e faz com que ou sobe catarro, acumula catarro para dentro do ouvido, sobem infecções, toxinas. Então, temos várias causas. E nesse contexto dessa questão da tuba auditiva, que é sobre essa equalização da pressão entre o nariz e o ouvido, até atividades como mergulho podem causar perda auditiva, tanto na descida como na subida. Então, existem várias causas ao longo da vida que a gente tem para perder a audição. A seguir, a gente continua a nossa retrospectiva de novembro. O assunto ainda será saúde e a gente traz os melhores momentos das entrevistas com as médicas. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do Mix da TV especial retrospectiva de novembro. Nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência, a sua participação. E a gente continua a nossa retrospectiva na área da saúde. Desta vez, separamos as pautas em que as médicas participaram da Hora do Papo. E a gente começa este bloco com um short muito interessante. Regina Pérez trouxe assuntos importantes sobre primeiros socorros. Ela, que é docente e enfermeira de uma escola técnica aqui em Taubaté, participou da nossa entrevista. Vamos ver? Solta o play! Para falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com Regina Pérez, que é enfermeira e professora de curso técnico, e a gente vai falar mais sobre primeiros socorros. Professora, obrigado pela presença, seja bem-vinda aos estúdios do Mix da TV. Eu que agradeço. A gente vai falar então sobre um assunto tão importante que faz parte do nosso dia a dia, que é a questão dos primeiros socorros, né, professora? O que são os primeiros socorros? Geralmente são os primeiros cuidados prestados às vítimas que sofreram algum trauma, algo que precise de assistência. Então, os cuidados imediatos. A maioria das pessoas acha que deve ter alguma qualificação, alguma capacitação para poder realizar esses primeiros socorros. Professora, existe a necessidade dessa capacitação? E quem são as pessoas que podem prestar esses primeiros socorros? Existe, porque senão você pode causar mais danos a essas vítimas. Então, o ideal é você se capacitar. Então, existem cursos, inclusive, Senac Taubaté tem o curso de primeiros socorros para leigos e os cursos técnicos. Dentro dessas grades existem os cursos de primeiros socorros que vão trazer todo esse conhecimento para que as pessoas consigam prestar assistência na hora de um acidente, de um trauma ou de qualquer lesão que tenha acontecido para outras pessoas. E aí eu consigo ajudar nessa assistência imediata. Às vezes, assim, na nossa casa, a gente pode prestar esse primeiro socorro. Às vezes, na rua, quem faz uma trilha, por exemplo, precisa ter pelo menos esse mínimo de capacitação. Mas aquelas pessoas que não têm uma certa capacidade emocional ou acham que não estão aptos, a senhora recomenda também fazer o curso? Olha, eu acho que o curso, né, a capacitação, ela serve para a vida. Então, você vai aprender tanto para dentro de casa, pelo menos para o início do acontecimento. Então, isso salva vidas. Esses primeiros socorros salvam vidas. Então, é ideal, sim, que todos tenham esse conhecimento. Pelo menos para dentro de casa, porque muitos acidentes acontecem dentro de casa. A gente está falando sobre acidentes, traumas, né? Essa questão de primeiros socorros pode acontecer na rua, no seu local de trabalho, mas o cotidiano da casa, o domicílio, é onde acontece também, de fato, esses acidentes, esses riscos que a gente está falando. Professora, quais são os acidentes mais comuns, assim, dentro de casa, que exigem primeiros socorros? Quedas, principalmente em locais, em residências que têm idosos ou crianças. Cortes, pequenos cortes, queimaduras. Queimadura é bem comum acontecer, principalmente com crianças também. Então, esses são os que mais afetam
o domicílio que a gente fala, os acidentes dentro das casas. Então vamos passar algumas dicas e orientações importantes. Vamos começar com cortes. Assim, qual que é o procedimento básico e que a gente deve fazer? Se o corte for pequeno, você vai só lavar com água corrente e pressionar. Se for de grande porte, aí você também pode até lavar, mas o ideal já é fazer a compressão com pano limpo e ir ao serviço de emergência, a um serviço médico. O que a gente não deve fazer de jeito nenhum quando a gente tem um corte, que as pessoas acabam fazendo? Colocar produtos, né? Pó de café, açúcar, nada disso deve ser colocado. Precisa levar num serviço médico, porque às vezes precisa até levar os pontos, né? Fazer sutura nesse corte, dependendo do tamanho dele. Então, o ideal é levar para o serviço médico. E a doutora Marina Laís, endocrinologista, participou também da Hora do Papo e ela trouxe conselhos e assuntos relacionados à área de diabetes. Vamos ver no nosso short de retrospectiva? Solta o play! Para falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com a médica, melhor dizendo, a endócrino doutora Marina Laís. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV aqui na TV Câmara Taubaté. Obrigada pelo convite, é um prazer estar falando de um tema tão importante, né, e tão prevalente no nosso dia a dia aí, e vamos discutir um pouquinho sobre diabetes. A gente sempre começa conceituando o tema, né, o assunto para toda a nossa população, os nossos telespectadores. Doutora, o que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, então ela pode haver uma remissão em alguns casos, poucos, mas é uma doença na qual há uma alteração nos níveis de glicose no sangue, né? E também há um mecanismo de alteração de produção de insulina ou de utilização dessa insulina pelo organismo. Então, eu posso tanto não produzir a insulina como produzir normalmente durante a vida e não conseguir utilizar essa insulina conforme os anos vão passando. Qual que é a função da insulina no nosso organismo? A insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas e a insulina faz com que a glicose, né, ou açúcar, né, ele possa sair do nosso sangue e ir para as nossas células. Ela faz esse caminho, né, ela é esse transportador. Então, no caso, tem pessoas que nascem com essa deficiência e algumas que adquirem ao longo da vida? Quando a gente fala de tipos de diabetes, né, a gente tem alguns tipos. Os mais frequentes são o diabetes tipo 1, onde a pessoa ela nasce com a função pancreática de produção de insulina normalmente, porém, como é uma doença autoimune, o organismo produz anticorpos que atacam o pâncreas, destroem as células produtoras de insulina e aí esse paciente não produz mais insulina. O diabético tipo 1 é aquele diabético diagnosticado na infância, na adolescência, né? E existe também o diabetes tipo 2, que esse é mais comum também, né? Que está relacionado à resistência à insulina, né? Então, esse paciente, ele produziu a vida toda a insulina normalmente, porém, devido ao excesso de carboidrato, alimentação, sedentarismo, ele vai forçando o pâncreas e acumulando bastante gordura, obesidade, e aí ele não consegue usar essa insulina. Por isso ele acaba virando diabético. E aí, uma hora também essa insulina pode acabar. O tratamento que o diabético faz é para regular essa insulina, de certa forma? O tratamento a gente não tem, a gente tem alguns medicamentos que ajudam para diabéticos tipo 2 a produzir um pouquinho mais de insulina. Nós temos medicamentos para melhorar a aceitação, né, da insulina no corpo, que são os medicamentos que diminuem a resistência à insulina. E eu tenho medicamentos que ajudam com outras funções de utilização dessa glicose, melhora dessa utilização da insulina. E outro assunto interessante foi discutido na Hora do Papo no dia 28 de novembro. Nós conversamos com a doutora Ana Cristina Lages, que trouxe o assunto homeopatia. Ela desvendou os mitos da área e trouxe informações importantes para os nossos telespectadores. Vamos ver? Solta o play! Para falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com a médica homeopata Ana Cristina Lages.
Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Mix da TV. Muito obrigada, boa tarde. Espero que a gente possa tirar algumas dúvidas hoje sobre homeopatia. Então vamos começar conceituando, já que é um assunto que é tão complicado, né? A gente tem alguns entendimentos, mas também precisa esclarecer muitas dúvidas. Como que a gente pode dizer que é a homeopatia? A homeopatia foi, então, esse método criado pelo Samuel Hahnemann no finalzinho do século XVIII e tem 4 princípios básicos. Ele se baseia principalmente na semelhança dos sintomas com o remédio que a gente vai usar, na dinamização e diluição dessa substância, então doses diluídas dessa substância, e num tratamento que a gente chama de individualizado, ou seja, na totalidade de sintomas desse indivíduo. E ainda existe uma outra experimentação, que é a experimentação desses remédios em indivíduos sãos. Então vamos fazer o seguinte, doutor, nós preparamos uma arte que são os principais pilares, né, os princípios da homeopatia. Então a gente trouxe em 4 tópicos para a gente esclarecer para o nosso telespectador. Então vamos ao tópico de número 1. Então o primeiro princípio, o primeiro pilar, seria a similitude. O que significa esta palavra? Eu acho que isso é o que mais o pessoal conhece da medicina homeopática. Ao contrário da medicina alopática, que é a medicina convencional que a gente encontra no dia a dia, em que, por exemplo, para uma febre eu vou dar um antitérmico, na homeopatia eu vou dar um remédio que, se usado em indivíduos são, vai produzir febre. Então, ele é um remédio semelhante à febre, ele produz um sintoma similar à febre. Eu vou tratar a pessoa com esse remédio. Ou seja, a dose ali, se eu exagerar nessa dose, eu vou acabar provocando febre, então eu preciso diminuir essa dose, é isso? Você vai dessensibilizar o organismo a essa febre, a responder de uma forma mais assertiva e mais saudável a essa febre. Não é que você tira, mas você diminui a temperatura e treina, dessensibiliza o organismo com esses estímulos com remédio semelhante à febre, por exemplo. Seria mais ou menos o princípio de uma vacina, por exemplo? Seria muito parecido com uma vacina. Você pega algo muito semelhante à doença e estimula o organismo a responder a essa agressão. Preparamos também um segundo pilar. Vou pedir para colocar na tela aí para a gente esclarecer também. Vamos ao segundo pilar da homeopatia. Está aí na tela, doutora, a individualização. O que significa isto? A individualização significa que também, ao contrário da medicina convencional, onde eu tenho alguns antitérmicos ali para tratar a febre, eu vou tratar a sua febre. Então, tem gente que tem febre com suor, tem gente que tem febre com calor, tem gente que tem febre com frio, tem gente que tem febre com náusea, vômito, cefaleia. Então, eu vou tratar os sintomas que acompanham a sua doença. Então, é um tratamento individualizado. Então, pode ser que para você o remédio de febre seja um, para o outro o remédio de febre seja outro remédio. Diferente na medicina convencional, quando nós dois temos febre, por exemplo, a gente usa o mesmo medicamento. Exatamente. A seguir, a gente continua a nossa retrospectiva de novembro com os assuntos relacionados aos direitos do consumidor. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV especial Retrospectiva Novembro volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV especial retrô nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024. Estamos relembrando os melhores momentos de novembro do Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Novembro é um mês de promoções, de 13º e um dos assuntos mais debatidos no nosso programa foi a questão dos direitos relacionados ao consumidor. Nós conversamos com o Dr. Juliano Toledo. Ele falou sobre os golpes relacionados às compras de Black Friday e também de final de ano. É o que a gente acompanha a seguir no nosso short. Vamos ver? Solta o play! Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com o advogado Dr. Juliano Toledo. Doutor, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Mix da TV. Obrigado, agradeço o convite. Já entrando no assunto de golpes, eu acho que é muito interessante todos já ficarem muito ligados que agora no mês de novembro, que começam as promoções, Black Friday, essas coisas, é o mês que mais acontecem os golpes. Seja por meio de redes sociais, Instagram, Facebook, plataformas de venda como OLX, Mercado Livre, Submarino e até mesmo as lojas físicas que hoje têm, né, os e-commerce e vendem por meio digital.
Então, é a oportunidade que os golpistas têm para apresentar ofertas absurdas de valores que nem na Black Friday a gente consegue aceitar. Então a gente vai começar falando desse tema, doutor, as ofertas milagrosas, né, abaixo do valor de mercado. Como é que, além do preço, como que a gente pode suspeitar que pode estar participando de um golpe? É muito interessante quando você vai fazer uma compra pela internet, que você consulte aquele site. Todo site, ele tem o URL, que é onde você digita ali o endereço para fazer a pesquisa. Então, normalmente, sites confiáveis, você copia esse URL, você consegue colocar em alguns buscadores que vai te mostrar se esse site é confiável ou não. Porque o que os golpistas eles costumam fazer? Eles copiam toda a página do site, inclusive o URL, mas normalmente vem alguma letra, um jogo de palavras que te induz a erro, mas não pode ser exatamente igual. Vou dar um exemplo bem bobo. Se você vai fazer uma compra no Mercado Livre, você vai ler Mercado Livre. Normalmente os golpistas, eles mudam uma letra que você, na percepção, não vai ver, porque você vai ler rápido, né? E você não vai ver que está comprando errado. Então é interessante você sempre buscar a confiabilidade desses sites em Procon, no gov.br, no Reclame Aqui, e você já vai conseguir descobrir se esse site é realmente um site confiável ou se também não é um site fraudado, né? Começando esse assunto digital, doutor, o site tendo a denominação .br, .com.br, também ajuda nessa questão da confiabilidade? Então, o que vai diferenciar esse BR é se o site ele é nacional ou internacional, tá? O BR ele vai te levar a crer que esse site ele tem domínio nacional. Normalmente, quando não tem o BR, ele não tem domínio nacional. Então, isso, às vezes, eventualmente, num crime, isso até agravaria o crime porque ele está fora do domínio nacional, né? Aqui do Brasil. Então, o que vai ajudar a conferir se esse site é confiável é o início do link, que normalmente é o https://. O site que ele é falsificado, ele não tem isso. E no dia 27 de novembro, na Hora do Papo, nós entrevistamos a doutora Tainá Almeida e ela falou sobre os direitos do consumidor relacionados à área. Vamos ver? Solta o play. Nós conversamos agora com a doutora Tainá Almeida, que é advogada consumerista. Doutora, obrigado pela presença. Seja bem-vinda ao Mix da TV para a gente falar de um tema tão importante. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante nessa época do ano como é a Black Friday. Vamos começar falando de planejamento. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro. O dia mesmo é dia 29, mas já tem muitas lojas em ofertas e promoções. Ainda dá tempo da gente fazer um planejamento e pesquisar preços? Dá tempo sim. O ideal ainda seria, com algumas semanas de antecedência, o consumidor vir acompanhando esse preço para não cair no que a gente chama da maquiagem de preços, falsos descontos. Mas existem ferramentas como sites como Buscapé e Zoom que ainda possibilitam essa comparação para o consumidor se organizar para Black Friday. Quais são as dicas para pesquisa? A gente tem que olhar só o preço, tem que olhar condições de pagamento, tem que olhar a idoneidade da loja, por exemplo? Sim, é muito importante, principalmente nas compras online, né, pesquisar a reputação dessa loja antes de efetuar essa compra. Então a gente tem ferramentas como o Reclame Aqui, o consumidor.gov. É comum nessa época do ano, nesses dias mesmo que antecedem a Black Friday, que criam-se muitas lojas virtuais, sites falsos. Temporários, né? Sim, justamente para vender em massa na Black. Por exemplo, celulares de R$2.000, R$3.000, eles anunciam por R$800, R$900. Então o consumidor ele precisa ter uma certa atenção nesses pontos, além de verificar se o site tem aquele cadeado ao lado da URL que indica uma conexão segura, se a empresa ela possui saque, se ela possui um endereço físico, caso ocorra algum problema nessa compra, que o consumidor tenha que ir atrás dessa empresa. Então, são pontos importantes que o consumidor precisa prestar atenção. Outra questão também, doutora, se o site é .com.br, também dá uma certa segurança? Sim, o .br ele indica a nacionalidade, né? Significa que esse site ele é nacional. Quando ele não tem o .br, provavelmente esse site ele pode ser internacional. E aí, a lei que vai ser aplicada vai ser a lei do país de origem da empresa.
Então, o consumidor ele não consegue aplicar aí o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, vai ser aquela lei, a não ser que exista aí uma plataforma, um intermediário no Brasil. Nesse caso, ele consegue, em eventual demanda judicial, entrar contra esse intermediário. A doutora falou sobre os sites de busca para você comparar preço e eu tenho algumas dicas aqui para você. Alguns sites bem conhecidos, o Bom de Faro, Buscapé, outro site também que ajuda você a pesquisar e comparar preços é o Google Shopping, além do site Jacotei e o Zoom. Essas informações que eu te passei agora são do portal G1. Agora a gente continua conversando aqui com a doutora para falar de um outro ponto. A gente falou da pesquisa, da consulta de preços. No caso, se eventualmente eu me sentir lesado pela compra ou quiser fazer uma reclamação, se eu tiver um print dessa tela, guardar esse arquivo da pesquisa, isso é válido como uma prova? Ajuda na argumentação? Sim, o consumidor ele precisa guardar aí o máximo de informação que ele conseguir daquela compra. Então, capturas de tela do anúncio com informação do preço, o nome do produto, é importante constar também nessa captura a data da compra, né, assim como o horário, prints de conversa com o vendedor, e-mails de confirmação, comprovantes de pagamento. Então, tudo isso vai ajudar esse consumidor, caso aí ele tenha que entrar com uma reclamação no PROCON ou mesmo demandar judicialmente contra essa empresa. E ainda quando o assunto é Black Friday, na hora do papo, nós conversamos com a psicóloga Amanda Nakashima. Ela falou sobre os truques relacionados ao marketing e também a questão da saúde mental envolvendo as questões relacionadas às compras de final de ano. É o que a gente acompanha a seguir no nosso short. Vamos ver? Solta o play! Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com a psicóloga, a doutora Amanda Nakashima. Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV. Obrigada a vocês pelo convite. Essa data de hoje, né, que é o fervoroso, todo mundo está no comércio querendo comprar, exige muito cuidado também dessa questão psicológica, né? Com certeza. A Black Friday, ela traz uma urgência de compra, né? Então, é um dia só. Os destaques dos anúncios normalmente aparecem lá que está acabando, existem contagens regressivas, então precisa ir desse cuidado, né? Doutora, como que a gente pode identificar os primeiros sinais, os sintomas de um processo que pode ser até uma compulsão por compras? Normalmente, a compulsão por compras, ela engloba ali uma culpa depois da compra, é um descontrole, a pessoa não consegue parar, tem um padrão repetitivo, então se eu gosto de um tênis, eu vou comprar várias coleções daquele tênis. Normalmente a pessoa ela endivida, né, o seu âmbito ali, o seu próprio financeiro, tudo isso são sintomas, são alertas aí pela questão da compulsão de compras, né? Eu acho que um dos sinais mais importantes que a senhora destacou é essa questão do endividamento, né? Porque muitas vezes vai passar o limite do cartão, vai pegar emprestado, vai comprar além do que deve. Mas tem alguma outra consequência que a gente pode colocar dentro do campo da medicina, por exemplo? Um sintoma, um sinal, ou até mesmo algum desvio psicológico de comportamento? A compulsão, ela vai trazer de imediato uma elevada dopamina ali, né? Só a expectativa de compra já te faz essa sensação de prazer, né? Ela libera ali esse neurotransmissor, que é a dopamina, te causa essa sensação de felicidade. E aí, a longo prazo, você vai achando que só a compra vai te trazer isso, porque é uma recompensa rápida e alta, né? Quem não se sente feliz quando compra alguma coisa que estava desejando? Mas existem outras formas de você conseguir isso, por exemplo, praticando exercício físico, né? E a longo prazo, isso pode causar uma ansiedade, porque sempre vai recorrer a essa ferramenta para suprir essa necessidade. A gente vê hoje com o incremento das redes sociais, com a tecnologia, muitos jovens já também passando por esses processos, mas geralmente não tem tanto acesso ao dinheiro, né? Existe um perfil homem, mulher, mais velho, mais novo, que está mais propenso a ter essa compulsão e ter essas consequências, doutora? Eu acredito que perfil são pessoas que estão em ambientes familiares mais vulneráveis, que já estão se sentindo mais para baixo ali, que tem essa necessidade de conseguir essa felicidade, essa sensação de felicidade, pessoas ansiosas, pessoas que já se sentem deprimidas, acho que é isso.
No próximo bloco tem os destaques de dezembro do Mix da TV na nossa retrospectiva especial. Fique junto e misturado com a nossa programação, que o último bloco tá imperdível. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, 19 de dezembro de 2024. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência, a sua participação. Neste quarto e último bloco da nossa retrospectiva, vamos relembrar os assuntos que foram destaques no mês de dezembro. E a gente começa falando de astronomia. No dia 2, nós conversamos com o professor Paulo Campos, responsável pelo projeto Astronomia no Sítio. Vamos ver? Solta o play! Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com o professor Paulo Campos, que é responsável pelo projeto Astronomia no Sítio, aqui em Taubaté. Professor, seja bem-vindo ao Mix da TV. Obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço. Essa data tão importante hoje, a gente está celebrando, então já começo parabenizando, pelo seu trabalho à frente com os alunos e perguntando para explicar para o nosso público o que é astronomia. A astronomia, ela é um ramo da ciência, que se dedica a compreender, estudar os astros em geral. Quando eu falo astros, eu estou dizendo de planetas, estrelas, aglomerados de estrelas, galáxias e o universo como um todo. Por que estudar astronomia, professor, é tão importante hoje para nós, seres humanos? Bom, a astronomia, ela permite que o ser humano expanda seus conhecimentos sobre os astros, sobre o universo, E cá para nós que provavelmente um dia a gente pretende estar colonizando outros planetas e assim por diante. Então, o estudo dos astros também permite um dia a civilização se tornar interplanetária e assim por diante. O conhecimento dessa área, professor, ainda é restrito, Tem muita coisa ainda para ser descoberto, para ser explorado. E toda vez que um tema é envolto de mistério, isso desperta uma fascinação em nós? Com certeza. Isso, inclusive, é uma vantagem que nós temos no projeto, Justamente essa curiosidade intrínseca, do ser humano com relação ao universo, todas as dúvidas sobre a origem, expansão, inclusive sobre a vida, no universo. Quando a gente fala de astronomia, quais são as principais áreas de estudo? Assim, um pesquisador, ou um estudante, ou alguém que quer iniciar na área, o que aprende? O senhor já falou algumas coisas, mas o que a gente aprende dessas áreas da astronomia? São várias áreas. A astronomia, na verdade, é uma ciência, que é totalmente interdisciplinar. Então, você tem aí a matemática, a física, a ciência, a geografia. Então, são vários assuntos integrados. Então, quem tem interesse na área pode, dentro da sua especialidade, estar aprofundando seus conhecimentos e levando para a contribuição para o conhecimento sobre astronomia. Quem é leigo no assunto, professor, começa de uma forma amadora. Vamos lembrar dos filmes e das histórias que a gente tem na nossa cabeça. Começa com uma luneta, um telescópio, ou seja, é o primeiro passo ali para se transformar talvez num astrônomo amador. Como é que a gente pode começar uma pessoa leiga ou de forma amadora? Quais são os equipamentos mínimos para se transformar num astrônomo amador? Muito importante essa pergunta, porque as pessoas às vezes têm a impressão que a astronomia só envolve o uso de equipamentos e telescópios. Mas, na verdade, essa já é uma etapa à frente. O ideal, no início, é que a pessoa primeiro faça um reconhecimento do céu, astronomia observacional, aquela que não depende de nenhum equipamento. Então, hoje você tem aplicativos de celular, por exemplo, que você consegue fazer um reconhecimento do céu, planejamento de observações, primeiro compreender os padrões ao longo do ano, saber o que você vai observar em determinadas épocas, para depois você avançar para o uso de um equipamento. E no dia 4 de dezembro, na Hora do Papo, nós conversamos com a doutora Fernanda Nakayone sobre transtorno do espectro autista. E ela desvendou todos os mistérios desse assunto tão importante. Vamos ver no nosso play a seguir? A gente conversa agora com a neuropsicopedagoga Fernanda Nakayone. Doutora, obrigado pela presença. Seja bem-vinda aqui ao Mix da TV. Obrigada, eu agradeço aí a oportunidade, da gente estar falando um pouquinho de uma forma mais clara, objetiva, para que todo mundo possa conhecer muito mais, espalhar informações e conhecimento sobre o autismo. A gente sempre ouvia falar de autista, autismo, Hoje a gente tem o TEA, Qual que é a diferença quando a gente fala desse transtorno do espectro autista? Tá. Segundo, o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais,
ele foi atualizado e junto dessa atualização aconteceu essa nomenclatura diferente, tá? Então, dentro do transtorno do espectro autista, nós temos o que a gente tinha antes, o Asperger, por exemplo. Hoje não existe mais, tá? Então, a terminologia correta seria transtorno do espectro autista. Mas você falar autista, autismo, não é pejorativo. Não. Doutora, então vamos lá, né? É transtorno. Muita gente confunde com a palavra doença. Qual que é a diferença? Tá. A diferença, assim, o transtorno, ele é caracterizado de questões do neurodesenvolvimento, tá? Então, o autista, ele já nasce autista, tá? A gente tem muitas questões, tanto genética, quanto hereditária, quanto ambiental. Então, quando nós falamos na questão do autismo, a questão genética sempre pesa, né, muito mais, ela tem a ver, ela precisa estar presente, mas nós temos também a questão ambiental. O que é uma questão ambiental? De repente, a mãe teve uma pré-eclâmpsia, né, uma pressão alta, uma diabetes gestacional. Durante a gestação, nos 3 primeiros meses, ela não sabia que estava grávida, então ela fez uso de medicamento para epilepsia, ou outras medicações também. Essa criança nasceu prematura, né, ela teve um sofrimento fetal, nasceu roxinha, ela não chorou, precisou ficar internada na UTI. Então, existem muitos fatores, né? Quando a gente fala ambiental, a gente está falando tudo que ocorreu ainda dentro, né, do útero. Então, é um transtorno porque ela exige, né, um suporte. Ela precisa que as pessoas entendam que também não invalida, né? De forma alguma, não invalida uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro do autismo, porque ela acaba sendo muito ampla, tá? E são vários graus, né? Como que são classificados esses graus e como que a gente pode entender esses níveis? Tá. O nível de suporte é uma nomenclatura que vai mudar, né? Novamente, vai acabar mudando. Porque o nível de suporte, nós temos assim, nível de suporte 1, o 2 e o 3. O nível de suporte 1, nós temos aquele autista muito funcional, que é casado, que vai para a faculdade, que tem uma empresa. A gente ouve, não sei se está errado, a gente ouve grau leve, grau moderado. Está errado essa nomenclatura? Tá, não existe mais. Então é tipo... nível de suporte 1, 2 e 3. Pode continuar, desculpa ter interrompido. Imagina. Então, nível de suporte, ele vai, por exemplo, esse autista nível 1 de suporte. Ele tem a sua família, a sua funcionalidade, mas ele tem, por exemplo, assim, não vai no mercado. Tem pavor de ir no mercado, vê um monte de pessoa. Mas ele é funcional, então ele não precisa de muito suporte. Quando nós temos um autista nível 2, nível 3, são aqueles assim que precisam, muitas vezes são não verbais, né, o nível 3 de suporte, precisam ir ao banheiro, então não vão sozinho, então eles necessitam de muito suporte, né? Então não existe mais essa nomenclatura de leve, né, moderado, severo, grau 1, grau 2 e grau 3. E 5 de dezembro, aniversário de Taubaté, celebração dos 379 anos da elevação de povoado para a vila. O Mix da TV também foi especial e nós entrevistamos a historiadora Fabiana Pazini. Este é o trecho que a gente acompanha a seguir no nosso short. Vamos ver? Solta o play! E a gente recebe mais uma vez aqui na TV Câmara Taubaté a historiadora Fabiana Pazini. Obrigado pela paciência, pela disponibilidade, por tantas pautas importantes e trazer mais da história do município para a nossa população. Obrigada, Josivaldo. É sempre um prazer estar aqui no programa de vocês e poder conversar um pouquinho sobre a história de Taubaté. E hoje uma data importante, né? A gente está celebrando praticamente ao vivo aqui o que está acontecendo na cidade. Qual que é a importância de comemorarmos hoje 379 anos de Taubaté? Taubaté é uma cidade que vai surgir ainda no período colonial brasileiro, né? A data de hoje relembra quando Taubaté foi elevado à categoria de vila, né? Taubaté surge primeiramente como um povoado e nesses muitos 300 anos que a gente tem, já caminhando lá para os 400 anos, a gente tem muita história para contar. A gente participou de vários eventos da história nacional, né? E é uma cidade que nasceu no comecinho da história do Brasil. Fabiana, hoje na Hora do Papo, a gente está especial aqui, uma Hora do Papo mais prolongada, com mais conversa. A gente vai trazer neste bloco aqui, do segundo bloco do programa, curiosidades. Então eu vou pedir para colocar no ar, por gentileza, a nossa primeira curiosidade para a gente fazer o nosso papo fluir aqui melhor. Primeira curiosidade, a gente sabe que existe uma população indígena, principalmente, né, toda a região, mas aqui em Taubaté seria diferente.
os indígenas da tribo Guaianás foram os primeiros habitantes? Essa informação a gente pode colocar como verdadeira? Como é que a gente pode falar sobre essa curiosidade? Tá. Para a gente falar sobre a presença dos povos originários aqui em Taubaté, é um assunto que é um pouco extenso. Eu vou tentar dar uma resumida para a gente entender um pouquinho melhor. Nas traduções que a gente tem do nome Taubaté, porque Taubaté é uma palavra que vem de vocábulos indígenas. Em uma das possíveis traduções, as pessoas traduzem como a principal aldeia, que muita gente entende como a aldeia Guaianá. Essa tradução é questionada, tem gente que fala que seria aldeia alta e outras traduções possíveis. Então, a gente tem alguns registros que os Guaianás, eles viviam aqui, mas a gente também tem registro de outros grupos indígenas, né? A gente tem registro dos Puris, dos Jerominis, né? Na documentação que a gente encontra no arquivo histórico da cidade, outros indígenas também aparecem por lá. É só uma observação a fazer, que quando a gente encontra esses nomes na documentação, a gente já está vendo a partir da colonização. Então, para a gente falar do primeiro povo que tinha aqui mesmo, a gente ainda carece de estudo arqueológico. Eu vou ficar devendo uma resposta assim taxativa para vocês. Quem não trabalha na área de história, por exemplo, não pesquisa afinco, né? Não vai nos estudos mesmo, mais puros, podemos dizer assim, acaba fazendo pesquisa na internet, uma busca mais didática, vamos dizer dessa forma. E sempre aparece lá Taubaté, cidade alta ou aldeia alta. Está relacionado com o Alto do Cristo? Está relacionado com o nosso relevo? Isso procede? Procede. São na verdade, teorias, né? São hipóteses que a gente trabalha. Então, quando a gente pega o que teria originado a palavra Tabeté, seria Taba e Eté. Taba seria aldeia, e o Eté tem muita gente que traduz como alta. Tem gente que ao invés de aldeia alta chama de pedra alta. Existem algumas variações. Alguns pesquisadores apontam, o Gentil de Camargo foi um que fez isso há muito tempo atrás, ele aponta, na verdade, ao invés de ser o Alto do Cristo, alguma coisa nesse sentido, ele faz referência à vista que a gente tem da Pedra do Baú daqui. Sim. Né? Mas alguns outros pesquisadores vão no mesmo caminho do que você estava falando, que, na verdade, seria por conta do Alto do Cristo ou coisas assim do tipo. Mas tem essa referência, ela não está errada. Okay. Está no caminho certo. E assim chegamos ao final da nossa retrospectiva nesta semana, que começamos no dia 16 de dezembro, encerrando agora no dia 19. Amanhã, sexta-feira, dia 20, tem um Mix da TV especial final de ano. Afinal de contas, é o último programa da temporada. Se você estiver acompanhando a nossa reprise, continue acompanhando a nossa programação noturna aqui da TV Câmara Taubaté. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação, e eu te encontro amanhã no nosso último programa de 2024. Fique junto e misturado com a nossa programação.